diferente do ensino fundamental, anos finais, e a gente tinha altos debates, né, na nossa baia, sobre a responsabilidade do ensino fundamental dito regular na juvenilização da EJA, né? Despeja na EJA. A responsabilidade também é do ensino fundamental dito regular? Também, mas assim, não é da escola em si ou das escolas apenas, né? Acho que é também das escolas, é também nossa, é também dos professores, mas é também de todo mundo. Eu acho que é algo que a gente precisa discutir, é uma discussão que eu acho que tem muitas camadas, sabe? Se a gente não pensar que a educação que a gente pretende, quem são os nossos alunos e alunas, o que a gente espera disso tudo, né? Quando é engraçado que assim, todo ano a maioria das escolas vai discutir o projeto político-pedagógico, né? Uhum. Mas não chega nisso. Porque se a gente chegasse nisso, né, se a gente radicalizasse a discussão, no sentido de chegar à raiz da discussão, a gente teria que se colocar diante das nossas questões. Não, eu quero aquele aluno que vá cumprir todo o estereótipo de aluno que eu desejo. Então é um aluno assim, assim, assado, que vai vir com material bonitinho, que vai ter não sei o quê, que vai ter a família toda fofinha, fazendo tudo juntinho com ele, que vai estar com os anos de escolaridade todo certinho, que vai chegar lá no final da idade direitinho, aprendendo e tal. E aí tudo que restar, que é a maioria, vai estar em outro lugar, em outros lugares. E a EJA é um desses outros lugares, né? Existem outros, você transfere de turno, transfere de turma, transfere de escola, transfere para EJA. A gente teria que se colocar diante disso. E aí, falar certas coisas em voz alta que a gente não fala. E essa é uma delas. Se a gente chegasse a outras conclusões, do tipo assim, não, eu entendo que a escola pública ela é o lugar de todos e de todas e de todes, né? Que a gente precisa, mas quem está, né? Quem demanda a escola pública, e não estou falando de escola pública de elite, né? Dos CAPs, dos Pedro II, estou falando da escola pública de periferia, a nossa escola pública. Quem demanda essa escola pública é gente que tem um histórico de exclusão de direitos dentro da nossa sociedade. Então, não vai se encaixar nesse estereótipo de aluno e aluna que a gente, que muitos, né? Não digo a gente, mas muitos têm. Uhum. E a escola, então, não pode ser a mesma. A escola precisa pensar nisso. E aí, se for uma escola que vai pensar nisso, ela vai criar estratégias e não vai achar que a estratégia maior é a entrega, né, desses alunos para outra modalidade, porque não chegou o que gostaria que fosse. Lá no final, né, ou no meio dos anos finais do ensino fundamental. Então, eu acho que assim, nós temos esse papel de discutir isso, eu acho que a gente discute pouco, acho que a gente briga pouco por esses espaços de discussão, de verdade. Não é ler o PPP e falar assim, o que a gente tem para atualizar? Não é atualizar. Os nossos projetos político-pedagógicos não necessitam apenas de atualização, eles precisam de tudo, de construção, né? De construir mesmo que escola é essa, que mundo é esse que a gente acredita que a escola pode transformar. Dentro, óbvio, das nossas possibilidades, né? A escola não pode tudo, é verdade, mas sem ela, né, tão pouco. Como o Paulo Freire nos ensina, a educação, né? Sem ela, nada mudaria. Então, a gente precisa discutir isso. Então, acho, assim, que a escola tem uma responsabilidade. Em um determinado momento, conversando com um colega, diretor de escola de sexto ou nono ano, e aí a gente estava falando sobre as escolas, os lugares que eu já tinha ido falar sobre juvenilização, e sempre espaços da EJA. E eu falo assim, eu acho, e eu ficaria muito feliz... fundamental. Exatamente. Se eu fosse chamada, eu vou falar de juvenilização na EJA em qualquer lugar que vai me chamar, ponto. Mas, se as escolas do fundamental me chamassem, eu acho que fazia mais sentido. Por quê? Porque são esses professores e professores que precisam começar a entender que a EJA existe como uma modalidade de educação básica e não como um grande saco de lixo. E veja bem, eu não estou dizendo que esses alunos são lixo, eu estou falando que dentro da ideia deles,
é o lugar onde podem despejar aquilo que não serve. Porque muitas das vezes a fala é exatamente essa. E essa eu não sei por ouvir dizer. Quer dizer, eu não sei porque me contaram, eu sei porque eu ouvi dizer. Vou fazer um mutirão de limpeza na escola. E eu achando que ia reformar a escola, fazer um mutirão. E não era nada disso. A colega, não, Amanda, eu estou falando que eu vou tirar todos os alunos com mais de 15 anos e botar na rede. Quando uma colega, né, assumiu a direção de uma escola de sexto ou nono ano. E isso, ela verbalizou isso para mim. Mas quem não verbalizou e fez, tem de montão. Então, assim, o que está vendo, né? Quem é que como que está enxergando esse aluno, essa aluna? Como que está enxergando esse espaço de formação, né? Que é a educação de jovens e adultos. E esse espaço de garantia de direitos. Então, assim, existem várias camadas. Acho que a escola tem a sua responsabilidade. Ela me conhecia, Verônica, que as pessoas são corajosas. Ela me conhecia há muitos anos, inclusive. Que as pessoas têm muita coragem. Por falta de senso, sei lá. Mas, enfim, eu acho que tem essa camada da escola. Eu acho que tem algo maior, né? Tem como o poder público encara a educação e a escolarização. E as nossas escolas, né? Como que encara os professores e professoras. Quanto a gente é desrespeitado, desvalorizado, né, diminuído, como que a certeza que a gente sabe que as escolas, a potência que tem as escolas é diminuída em uma nota, em um conceito disso e daquilo, em um ranking, né? A gente sabe disso, tem camadas. Mas uma dessas camadas é, para mim, essa falta de compreensão, ou uma compreensão equivocada, né? Porque às vezes eu acho que é falta de compreensão. Às vezes eu falo assim, não, as pessoas compreendem, só que elas compreendem de outro jeito. Né? Do que é a educação, qual o nosso lugar dentro da educação, né? E quem são as pessoas que demandam a educação das nossas escolas. E que escola é essa que eles precisam, né? Que precisa se transformar para eles. E ela.